Bom dia, queridos! Grazi Bittencourt, nesse calor que nossas suculentas amam, mas que eu vou falar tá só no coque. Bom, muito bem. Qual o assunto de hoje? Berçário de suculentas. Gente, é uma coisa deliciosa de se fazer. Eu vou mostrar agora algumas plantinhas que eu tenho que saíram do berçário e que já estão se desenvolvendo em vasinhos. Olha só. Essa aqui é aquela dedinho de moça. Essa daqui é uma outra. É uma Haort, eu não sei como fala. Que eu fiz a mudinha, inclusive com uma muda, olha, a folha não estava inteira. E deu certo. Ela tá me dando duas mudinhas nessa folha. Essa aqui é aquela crassula orelha de Shrek, que eu já individualizei. Essa aqui é aquela outra crassula jade, que eu também já individualizei. E essa daqui é um calanchoe. Delícia, né? Vamos aprender então? Vem comigo! Bom, pessoal, esse é o meu berçário, um prato comum que eu uso e um outro tupperwarezinho que eu fiz como um berçáriozinho menor. Bom, o que é importante a gente saber a respeito de berçário de suculentas? O substrato é um substrato comum de suculentas, eu não uso nada especial, mas é um substrato que você vai ter que ter cuidado para mantê-lo sempre úmido. Sempre úmido. Para molhar e não ter problema de ficar deslocando a minha suculenta, que tá colocando raizinha nova, o que eu faço? Eu uso pulverizador, gente. Eu não uso aquele esguicho forte. Então, olha, deixa eu ver se eu consigo. As folhas maiores eu coloco na beirada e quando toda essa beirada já está ocupada, eu começo a colocar no meio. Porque senão haja espaço para fazer berçário, né? Bom, deixa eu ver se eu consigo dar foco. Aqui, por exemplo, olha. Aqui tá saindo mudinha. Aqui, essa folhinha pitiquinha já enraizou. Aqui tá saindo mudinha. Aqui tá saindo mudinha. Também dá certo tanto a folha deitada como esta daqui, ó. Vocês podem ver o brotinho aqui. Como a folha encostada, como essa daqui, ó. Parece que ela tá morta, né? Mas o que a folha acaba virando o quê? Uma reserva de nutrientes do broto que tá vindo. Então, Grazi, eu vou separar aqui agora? Não, ela ainda tá servindo como nutriente para esse brotinho. Então, eu não vou separar. Quando ela se esgotar e ficar inteira assim, aí eu faço a separação. Bom, onde mais? Aqui, ó. Essa mãe de milhares, esse calanchoe mãe de milhares acaba virando praga, porque uma folhinha dessa aqui cai independente de onde caia. Pode estar até em cima da pedra pura, que ela brota. Aqui, olha. Esse Pachyphyton tá brotando. Tá bem grandinho, por sinal. Aqui, olha. Tá brotando também. Então, o que é importante a gente saber? Que a gente sempre vai ter que manter esse substrato úmido. Então, assim como um bebê precisa de mais atenção, a nossa bebê suculenta também vai precisar de mais atenção. Nesses dias que estão fazendo um calor extremo e que não tem chovido, eu umedeço o meu substrato ao acordar pela manhã e no final da tarde, por volta das 5h30, 6 horas. Por quê? As plantas na sua estrutura da célula tem algumas estruturas chamadas estômatos. E é nesse período que que o estômato está aberto para captar a umidade, para captar a água. Quando chega no horário próximo ao meio-dia, meio da tarde ou à noite, os estômatos se fecham para não perder água. E se a gente molha muito à noite, o risco
da planta não absorver toda a água e dar fungos é muito grande. Olha só a minha Echeveria aqui toda brotando. Essa daqui. Não tô conseguindo dar foco pra vocês, mas eu juro que eu vou providenciar uma câmera melhor. Então, o importante é isso. Grazi, você faz adubação? Faço sim. Como eu tenho orquídeas também, vocês sabem, e eu tenho Wanda, a Wanda, ela precisa de uma adubação mais constante, porque ela não tem substrato. Então, eu uso nas minhas Wandas, 2 vezes por semana, um substrato orgânico líquido, que é esse daqui, e um adubo orgânico líquido, que é esse daqui, muito bom, e um adubo 20-20-20 de manutenção. Toda quarta-feira eu aplico na Wanda, eu aplico adubo nas minhas orquídeas todo domingo, e toda quarta-feira na Wanda eu faço um reforço com esse substrato. A gente sabe que todos os adubos usados nas orquídeas podem ser usados em qualquer planta. Adubo de qualquer planta não pode ser usado em orquídea. Tô indicando para vocês comprarem esse adubo? Claro que não. Mas se algum de vocês já usa o adubo para orquídea, você pode usar esse mesmo adubo na sua plantinha, porque são adubos de uso semanal. Uso para meio litro d'água, metade dessa colherzinha de café, misturo e faço aplicação na parte da manhã também, sempre com pulverizador. Você não tem esse adubo? Minha sugestão, um adubo que você misture na água, que você dilua na água, que você vai borrifar 1 vez por mês no seu substrato. Porque aqueles adubos, por exemplo, o adubo da Forte, né? Existe o Forte Cactus, existe o Forte Plantas, existe o Forte Flores. Não tô fazendo propaganda, é apenas uma sugestão. A gente não aplica esse adubo semanalmente na nossa planta. A gente aplica esses adubos mensalmente. Então, no berçário da sua suculenta, você também vai aplicá-lo mensalmente. Você só vai usar semanalmente se o produtor, o fabricante do adubo, indicar a aplicação semanal, ok? Então, Grazi, quando você separa a sua muda para um vaso individual? Gente, eu nunca separo somente quando tem raiz. Não. Eu sempre levo a minha muda para um vasinho individual quando ela já soltou folhas. Por quê? Porque ela ainda vai precisar de um tratamento especial. Ela ainda vai precisar de um tratamento mais intensivo, mantendo sempre o substrato molhado. Porque por mais que ela tenha a reserva da própria folha de onde ela está sugando energia, ela precisa de umidade ainda. Então, eu só passo quando ele está realmente maiorzinho. Não precisa ser um maiorzinho assim, até porque eu passei essa folha para cá já há algum tempo. Por exemplo, uma folha que muitíssimo em breve eu vou separar. Mas tá vendo o tamanho dela? Cresceu mais um pouquinho, eu vou separar. Dica, pessoal, eu sei que a curiosidade é imensa, mas não fiquem pegando a folhinha e tira do substrato, recoloca no substrato, tira do substrato, recoloca no substrato. Porque numa dessa, a raizinha, ela tende a grudar, se fixar no substrato. Você puxa, você pode romper uma raiz. E a gente tá falando de uma plantinha muito sensível. Então, deixe ela quietinha. Agora, como eu faço para retirar a folha da minha plantinha e colocar na terra? Quando eu faço isso? Por exemplo, ontem eu estava replantando alguns aeônios que eu tenho aqui em casa. E durante o replantio, eu removi essas folhinhas. Grazi, o aeônio muda por folha? Não sei, vou fazer uma experiência. Por que você não colocou ainda as folhas no seu berçário? Porque eu acho extremamente importante, gente, esperar o lugar onde a gente destacou a folha secar, cicatrizar. Então, eu apoio, molho, né? Molho não, eu encosto, porque a região já é úmida, eu encosto na canela em pó
e deixo de 24 horas, de um dia para o outro, num processo de secagem, para depois disso colocar no meu substrato molhado. Porque assim evita de juntar mais umidade no início da minha folha e essa folha vir a apodrecer. Um cuidado extremamente importante: sempre que vocês observarem que uma folhinha está apodrecendo ou morreu no seu berçário, remova. As folhas que não deram certo, a gente já remove, para não ficar ocupando espaço, não virar material orgânico e chamar outros animais, outros insetos. Ok? Assim a gente mantém o nosso berçário sempre limpinho. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só me escrever. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Não está inscrito ainda? Se inscreva aqui no canal, tem muito assunto legal para assistir, ok? Me ajude a fazer o canal a crescer, divulgando os vídeos nas redes sociais. Ok, pessoal? Um grande beijo e até o próximo. Tchau!